E aí, confrade, tudo bem? Como é que o que você achou da classificação lá em Zandvoort? Eu gostei muito, achei muito legal, uma pista raiz mesmo, como eu tinha falado ontem, né? Uma pista old school, que não é fácil, é muito fácil errar, as curvas são muito rápidas, é uma pista muito cardíaca, continuo dizendo que lembra muito Interlagos, esse Interlagos novo, e é isso aí, vamos começar, eu vou começar hoje dando uma explicação técnica do porquê o Hamilton estava perdendo 3 décimos só numa curva para o Verstappen até a primeira tentativa, até o Q3, inclusive na primeira tentativa. Hamilton perdia 3 décimos só numa curva. Você vai entender isso, vamos lá, vamos tentar explicar isso com imagens, né? Para ficar mais fácil de entender. Bom, o que vocês estão vendo na tela agora é um traçado clássico, um traçado geométrico, né? O piloto vem, é uma curva para a direita, né? O piloto ele vem na esquerda, o máximo possível que ele pode vir. Aí quando ele freia, ele já começa a virar o volante em direção ao apex da curva, né? Então ele faz toda essa parte que você está vendo aí, até a saída dela, ele faz ela com o volante virado, né? E ele só começa a acelerar no final ali, quando ele volta o volante. No apex geométrico, ali, ele já começa a acelerar um pouquinho, mas essa aceleração plena, ele só dá o pé ali na saída com a aceleração plena que você está vendo. Então isso é um traçado geométrico, ele tenta fazer o seguinte, ele tenta fazer a curva o mais reto possível, né? Então são basicamente duas viradas de volante. Ele dá uma primeira virada de volante em direção ao apex, depois ele dá uma segunda virada de volante na saída da curva, tá? São duas pequenas viradas de volante, mas ele mantém o carro muito tempo curvando, entendeu? Isso pressiona bastante os pneus. Bom, o que o Verstappen faz? Agora nós estamos vendo a linha geométrica e a linha Verstappen, a linha que eu chamo de linha Verstappen. Que o Hamilton usa isso também em algumas curvas, mas o Verstappen usa isso na grande maioria das curvas, né? Então o que o Verstappen faz? Ele atrasa a freada, ó, é a linha vermelha, né? Ele atrasa a freada, ele vai um pouquinho lá para dentro da curva, tá vendo? Ele atrasa, aí ele dá uma virada de volante e começa a acelerar, e o apex dele é atrasado. Quando ele passa por esse apex dele, ele já está na aceleração plena, porque o volante está muito pouco estressado, já dá para fazer uma aceleração plena. Qual é a diferença disso, né? A diferença é que você consegue frear mais dentro e você começa a reacelerar antes, né? Então essa é a grande diferença do traçado geométrico para esse traçado. É um traçado difícil de fazer, é bem difícil porque você freia mais dentro, né? Você tem que dar uma virada mais forte de volante, então você não carrega tanta velocidade dentro do apex da curva, do apex normal da curva, mas quando você passa pelo apex atrasado da curva, você já tem aceleração plena. Ou seja, você, além de entrar na curva mais forte, você sai dela mais forte. A única parte que você está menos forte é a parte que você está virando o volante, que é uma parte menor do que o traçado geométrico, porque aí é uma virada só de volante, enquanto no traçado geométrico são duas viradas de volante. Então, acho que deu para entender isso, né? Bom, tem mais imagem para a gente falar sobre isso. Olha aí, essa é a curva 3, onde o Hamilton estava perdendo 3 décimos só nessa curva. Então, essa daí, ó, é o Verstappen. Olha como ele vem, ele freou lá dentro com o volante mais reto, e aí, nesse momento onde está parado o vídeo, onde está parada essa imagem, é aí que ele vira o volante, né? Nesse momento ele está com menos velocidade.
Ele vira o volante, só que essa virada ele volta rápido e já dá o pé de novo. Você vai ver a diferença para o Hamilton, olhando aí do lado do Verstappen, você está vendo Aranco em azul, depois Aranco em verde, Aranco em azul de novo, né? Então dá para você ter uma ideia de onde o Verstappen está na curva. Prestou atenção nisso, né? Agora vamos ver o Hamilton. Isso é a primeira tentativa do Q3, tá? Onde o Hamilton ainda perdeu 3 décimos para o Verstappen. Olha o Hamilton, ó. Olha a diferença. Ele está na parte verde, ó. Ele está fazendo um traçado, não é totalmente geométrico, porque essa curva pede um traçado um pouco diferente do que o traçado geométrico, mas ainda é um traçado mais geométrico que o do Verstappen, né? O Hamilton, ele está muito no começo da curva aqui, ó. Tá vendo que você tá do lado da roda dele está verde, depois está azul. No Verstappen já estava no azul, né? Então, o Hamilton vai manter mais tempo o volante virado aí, né? Então, ele vai demorar mais para reacelerar. Por isso que ele estava perdendo esses 3 décimos para o Verstappen. Aí ele voltou para o box, né? Viu, né? Eles têm a telemetria na hora ali, deram um papel para o Hamilton, falaram, ó, é aqui que você está perdendo, né? É aqui que você tem que mudar o traçado, você tem que fazer essa curva diferente, frear mais dentro. Quer dizer, o engenheiro não tem muita certeza do que o Hamilton precisa fazer. Ele fala que o Hamilton está perdendo ali, né? Aí o Hamilton vai para a segunda tentativa, né, no Q3, e olha a diferença. Percebe que a roda dele, ó, a roda dianteira direita, está no verde, depois vem o azul, né? Ó agora. Ó agora. Olha a diferença. Ele fez agora um traçado diferente, um traçado muito mais parecido com o que o Verstappen estava fazendo. Ele nesse momento está com o volante todo estressado, olha do lado da roda dele, estamos na parte azul, não na parte verde. Logo que, é pena que não é um filme isso, né, uma imagem parada, mas o Hamilton, nesse momento, ele já vai voltar o volante e já vai começar a reacelerar. Então aí ele tirou aquela diferença que ele estava perdendo para o Verstappen, por isso que ele quase fez a pole também. Ele ficou uma diferença num piscar de olhos para o Verstappen, né? Então ele tirou aí a diferença. Então isso é bom para a gente entender o porquê das coisas, né? Numa curva só pode acontecer muita coisa. Então, e foi exatamente isso que aconteceu. O Hamilton conseguiu, na última tentativa dele no Q3, ele fez a curva de maneira diferente, como o Verstappen estava fazendo, e só ali ele tirou 3 décimos, chegou muito perto do Verstappen para fazer a pole. Uma coisa interessante, né? Ontem eu tinha falado que os tempos iam cair 2 segundos, né? E a média de volta ia ser parecida com Interlagos. Foi exatamente o que aconteceu, né? O Verstappen tirou até mais de 2 segundos do tempo de ontem, do tempo do que o Leclerc tinha feito ontem, né? Foi para 1,89, né? E a média de velocidade dele foi para 222, quer dizer, praticamente a mesma média de Interlagos. Então é uma pista com uma média de velocidade muito parecida com Interlagos, ou seja, não é uma pista travada. O que ela tem é que ela é difícil ultrapassagem, mas isso é diferente de pista travada. Bom, vamos voltar aqui e vamos falar agora dos outros, né? Vamos falar de como que acabou a classificação. Bom, o Verstappen foi o primeiro, com 8,885, depois o Hamilton com 38 milésimos mais lento. Quer dizer, é um piscar de olhos, é isso aqui, ó. O olho humano não consegue ver essa diferença. Aliás, o olho humano só consegue ver na pista, quando você está na pista, você só consegue perceber uma diferença quando ela está tipo 1 segundo, acima de 1 segundo. Senão você realmente precisa olhar a tabela, porque não dá para ver a diferença. Tamanha é a competitividade da Fórmula 1, tamanha a rapidez com que os carros
fazem as retas, as curvas, as freadas. É impressionante como freia dentro, é uma coisa inacreditável mesmo. Então o Hamilton atrás, aí o Bottas ficou 3 décimos já atrás, já ficou bastante tempo atrás. Depois o Gasly, né, quarto lugar, espetacular a volta do Gasly também. Também olhei a volta dele on-board, muito boa a volta do Gasly. É inacreditável que a Red Bull não dê chance para o Gasly, sabe? Vamos falar do Pérez depois. O Pérez foi horrível de novo, né? Já está com contrato o ano que vem. Eu não consigo entender realmente. Vamos mandar, eu e você, confrade, vamos mandar um e-mail lá para o Helmut Marko, né? E vou falar: o que aconteceu, doutor Helmut Marko? Vamos dar uma chance para o Gasly porque ele merece, né? Aí as Ferraris que eu falei que não iam suportar, primeiro o P1 e o P2 de ontem, né? O Leclerc e o Sainz, já mais de meio segundo atrás, muito próximo um dos dois. A diferença do Sainz para o Leclerc também foi 10 milésimos. A diferença também é menos de um piscar de olhos. Aí Giovinazzi, olha, melhor classificação da vida do Giovinazzi, muito bom mesmo. Ele correndo o risco de perder o lugar para o ano que vem na Alfa Romeo, ficou esperto e fez um P7 aí. A equipe também deve ter ajudado. Imagino que o Verstappen, o Giovinazzi, seja querido lá na equipe, porque isso aí tem ajuda da equipe também. Não é só braço, não. Mas, de qualquer maneira, parabéns para o Giovinazzi, porque fazer um P7 numa pista difícil como essa, uma pista que eles não conheciam, né? Eles tinham andado lá de Fórmula 3, a maioria desses pilotos andou já de Fórmula 3, mas não era curva inclinada, não tinha curva inclinada, quer dizer, a curva 3 era totalmente diferente. E o Fórmula 3 tem uma tocada totalmente diferente do Fórmula 1, então dá para dizer que nenhum deles conhecia essa pista mesmo. Então, muito bom. Depois Ocon e Alonso, muito próximos também um do outro, diferença também de milésimos. E o Ricardo em 10º lugar. E aí nós vamos passar para a segunda parte aí da tabela, né? Onde eu não consegui entender por que o Michael Masi, parece que ele não acerta uma, né? Ele deu uma bandeira amarela no Q2 quando ainda faltava 1 minuto e 40 para acabar o Q2, ou seja, 1 minuto e 40 numa pista curta dessa dava para todo mundo entrar, né? Ele simplesmente encerrou o Q2, então ele tirou a chance do Russell melhorar, do Stroll, do ídolo Stroll ia lá para frente, lógico, né? Imagino que você concorde comigo. O Norris ficou em 13º, quer dizer, né? O Michael Masi não acerta uma. Eu tenho cada vez mais saudades do Charlie White, coitado, morreu, que era o diretor de prova, foi o diretor de prova durante toda a vida que eu acompanhei, quase toda a vida que eu acompanhei a Fórmula 1, morreu de repente no começo do ano passado. Esse cara assumiu, ele só está fazendo besteira, entendeu? Quando falar outra coisa. Aí veio o Latifi também, em 14º, aí o Tsunoda, olha a diferença do Tsunoda para o Gasly, né? Impressionante. Depois o Pérez, 16º lugar, né? Não tem explicação. A Mariana Becker foi entrevistar o Pérez, ele não estava até sem graça, né? Nem tentou dar muita desculpa. Depois Vettel, né? Também foi mal. Kubica, que está substituindo o Kimi, que infelizmente pegou Covid, né? Aí Schumacher e Mazepin, né? Às vezes quando eu erro e falo Mazepin, na verdade é Mazepin. Então foi isso. Eu acho que amanhã nós vamos ter um corridaço. Não sei se vocês estão vendo aí a imagem também. Olha que bonita essa imagem da pista, né? De Zandvoort com o mar ali, como ela é próxima, essa pista deve estar uns 300 metros do mar. Muito bonita a pista. Mas vamos voltar para a corrida de amanhã. A corrida de amanhã vai ser cardíaca, porque nós vamos ter uma primeira fila espetacular, né? Hamilton e Verstappen. A largada é super importante. Eles têm que largar bem, porque
Quem fizer a primeira curva na frente já aumenta muito a chance de vencer a corrida, porque, repetindo, a pista é bem difícil de ultrapassar. Então, amanhã, o que vai ser muito importante? Largar muito bem, ter uma ótima estratégia, né? Eles vão tentar amanhã fazer undercut, ou seja, parar um pouco antes para voltar com um pneu novo mais rápido para ultrapassar o outro no box. Então isso vai ser super importante. E é isso, nós vamos. Eu imagino que, apesar de ser difícil de ultrapassar nessa pista, eu acho que vai ser uma corrida bem legal, uma corrida emocionante. Não acho que ninguém vai abrir muito. O Hamilton, se não fizer a primeira curva na frente, vai ter que fazer das tripas coração para tentar ultrapassar o Schumacher, o Verstappen, ou não deixar ele escapar. Porque se ele não escapar, dá pro Hamilton tentar fazer um overcut, ou vice-versa, né? Se o Verstappen largar mal, o Hamilton estiver na frente, o Verstappen não pode deixar ele escapar, porque daí dá para ele fazer o overcut também. Entendeu? Então eu acho que nós vamos, como eu acho que nenhum dos dois vai abrir muito do outro, vai abrir mais de 4, 5 segundos, acho que nós vamos ter uma corrida cardíaca, emocionante. Provavelmente vai ter bandeira vermelha, então se prepara aí, que deve ser uma corrida longa, né? Devendo ter bandeira amarela, bandeira vermelha, porque é um circuito que não perdoa erro, né? O que eu adoro o circuito assim. Vamos lá, espero que a gente tenha uma ótima corrida, bom sábado, se cuida, obrigado pela força, deixa aí seu joinha, e deixa aí seu comentário que a gente tenta responder, tá bom? Um abraço, amanhã depois da corrida a gente se vê. Tchau.